Olá pessoal, mais um podcast falando de negócio e a gente traz assim a cada programa uma nova história, uma boa história sobre Roraima, mas principalmente histórias que mostram que Roraima é uma terra de oportunidade, que tem muita coisa ainda para ser feita. Independente de momentos complicados, Roraima se reinventa a cada dia. Eu estou trazendo aqui hoje para bater um papo com a gente o Felipe Castro, né, administrador de empresas, com experiência internacional em muitas multinacionais e é o diretor da Serra Verde. Isso aí. Né, que deu origem, pessoal, ao nosso óleo de soja, que a gente fica muito orgulhoso porque a gente vê em tudo que é gôndola dos nossos supermercados, dos nossos pequenos mercados, já vê fora do estado e vocês estão mandando para fora também, se eu não estou enganado, né? Sim. O farelo, mas também tem outras coisas que eu acho que é uma história vitoriosa que a gente merece compartilhar com vocês. Então, obrigado por ter aceito o convite. Felipe, vamos bater um papo aí. E o que te trouxe para Roraima, Felipe? Eu sei que você é lá do Mato Grosso, Centro-Oeste. O que te chama? O que te puxou para cá? Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com você, batendo esse papo tranquilo, né? Eu falo que tem várias pessoas aqui no estado que receberam a gente com muito carinho. Você foi uma delas. Então a gente fica lisonjeado de estar aqui trocando essa experiência, batendo papo, compartilhando um pouco da nossa história também, né? Então, o nosso grupo está produzindo aqui já há 14 anos, essa é a 14ª safra, né? Um grupo familiar, mas é um grupo muito empenhado e dedicado naquilo que faz. O seu Geraldo, o nosso fundador, está aqui também, virou macuxi como eu, agora já há 5 anos. E foi realmente o desafio desse projeto, né? Até a época, quando nós formatamos o projeto, a ideia era que eu ficasse indo e voltando, e aí o projeto tomou um vulto tão grande que precisou que a gente viesse se dedicar 100% ao que estava acontecendo aqui. E eu te digo hoje que a decisão foi acertada à época, porque se nós não tivéssemos mudado para cá, a gente não teria conseguido fazer com a velocidade que fez a construção da fábrica e nem colocado ela em operação com apenas 18 meses. Então isso aconteceu por nós estarmos aqui todo o tempo em cima da obra, comprando, interagindo, né? E fazendo com que a coisa pudesse ser acelerada dentro do time previsto para acontecer, que não eram 18 meses, eles acreditavam entre 24 e 30 meses, mas como é um investimento muito grande, todo dia que você consegue antecipar, você tem um ganho na ponta ali. Então foi esse o objetivo no final. E aí por isso que eu acabei mudando a minha vida toda do Mato Grosso para cá. Eu sempre gostei, eu já vim a Roraima desde quando o grupo começou a investir aqui lá em 2012, 2013, eu vinha todo ano visitar o seu Geraldo, meu sogro, pai da minha esposa, então a gente tinha esse compromisso com ele de vir. E eu sempre gostei, Roraima sempre me chamou a atenção por ser uma cidade acolhedora, as pessoas também receberem a gente muito bem, e eu gosto dessa amplitude das vias aqui, a organização do trânsito é bacana, o clima é muito parecido com Cuiabá, quente, muito quente, mas eu sempre falei isso para ele, falei, poxa, se eu não tivesse os meus outros negócios lá, eu sempre enxerguei muitas oportunidades aqui. Eu costumo brincar que é o Mato Grosso de 20, 30 anos atrás. Então estava tudo para acontecer e não foi diferente com a vinda nossa para a Serra Verde, que aí é uma diversificação dos outros negócios que nós temos já aqui no estado. Agora é interessante, vocês vêm de um centro consolidado, né? Sim. Do Mato Grosso, chegar aqui no estado, que tem muita aquela característica do poder público. Né? A gente ainda tem uma dependência significativa do nosso PIB dos recursos oriundos de recursos federais, o que movimenta grande parte da economia. Sem dúvida. Como é que é investir no estado com essa característica, né? E que já mudou, hoje a gente já tem uma participação no PIB do agronegócio significativa, isso aí nos enche de otimismo em relação ao futuro, mas como é para o investidor? O investidor é aquele negócio, eu vou colocar o meu capitalzinho lá, mas eu quero ver como é que ele vai voltar. Como é que investir, às vezes, sem a segurança necessária, apesar que eu acho que vocês já vieram numa época onde foi dado segurança, né, aos novos investidores. Como é que foi isso? Como é que foi essa conquista de confiança por um mercado que você só visitava, só prospectava? Eu só visitava, mas nós já estávamos atuando aqui no agronegócio. Então a gente vinha acompanhando toda essa movimentação, esse desenvolvimento que vinha acontecendo na cadeia toda do estado,
migração do público para o privado. Então, isso a gente já acompanhava. Agora é sempre desafiador, né? Hoje, eu arrisco te dizer com bastante tranquilidade que o maior desafio de empreender no Brasil é a mão de obra. E aqui não é diferente. E numa região onde você tem uma dependência muito grande do poder público, isso é ainda mais complicado, porque a gente está falando também de cultura, né? Uma coisa que me chama a atenção sempre aqui são esses feriados prolongados e o grande número de feriados. A gente para os pontos facultativos. A gente não, nem vamos entrar nesse mérito dos pontos facultativos, porque é uma insanidade. Se você pegar, esse ano nós vamos parar 30 dias do ano, praticamente. Então, isso é 30 dias. E por que isso acontece? Porque como você tinha uma base da economia em cima do público, o público, trabalhando ou não, o salário aqui dentro do mês está na conta, né? E o privado, não, a gente precisa fazer a coisa rodar. Mas esse é um desafio do Brasil inteiro. E aí a gente fala de mão de obra, né? Extremamente complexo, mudando a questão cultural, essas novas gerações pensando muito diferente, exatamente. Toda a questão do abalo psicológico, a gente está aí agora com a tal da NR1, que ninguém sabe direito como é que vai tratar, como é que vai conduzir. Então, cara, é desafiador realmente. Mas isso é uma realidade do nosso país, né? Um país que tem uma dependência geral do governo, as bolsas estão aí, os subsídios estão aí. Então, você tem que ir se reinventando todo dia, essa é a verdade, o desafio está aí. Você coloca a mão de obra como um grande limitador até de crescimento mesmo, a gente tem isso. Sem dúvida. Mas foi só esse o desafio ou tiveram outros? Não, nós temos um grande desafio no estado aqui, logístico também. As nossas distâncias nos impõem situações bastante complexas, né? E o custo disso, né? Eu vinha falando outro dia, eu estava numa reunião, eu estava explicando para as pessoas que eu fiz um estudo dentro da nossa realidade de negócio, que é um investimento grande para o Estado, né? São quase 300 milhões de reais aí, geram mais de 250 empregos diretos e perto de 3 mil indiretos. E eu fiz um levantamento aí ao longo dos últimos 6 meses, e hoje a gente tem um impacto logístico na nossa operação de 20%. Tudo que a gente compra, desde uma arruela até uma máquina, claro que tem itens que têm um percentual maior, mas itens que têm um percentual menor, custa 20% de logística, para você movimentar isso, para trazer. Então, é uma participação maior do que o resultado do negócio, se você for pensar. Né? Então, é muito significativo e você tem que buscar otimizar isso. E, além disso, você tem a questão do desafio da mão de obra. A gente acaba tendo, no nosso caso em específico, que importar muita mão de obra, porque uma linha de invase hoje, você tem aqui as fabricantes de bebida que tem essa estrutura, mas quando você vai para algo mais específico, uma automação, um controle de elétrica específico, você não tem. Você tem que trazer isso de fora. Então é bastante complexo nesse sentido. Antes da gente voltar na logística, mantendo a questão da mão de obra, qual é a tua visão, Felipe, sobre essa questão desse projeto populista que estão tocando para frente aí, da redução da escala de trabalho? Isso é um completo despautério ao mundo moderno, né? Tá em contramão daquilo que se vê que funciona em outros lugares, né? E em países, inclusive, mais desenvolvidos que o Brasil. A gente pega os Estados Unidos, você tem uma liberdade. Na verdade, é realmente o que você falou, é o populismo, é querer vender algo que não reflete a realidade na prática. Então, no primeiro momento, o trabalhador acredita que ele vai ter um ganho nisso aí com a questão de uma folga a mais, mas ele não está vendo que isso vai refletir na perda do poder econômico dele, porque o empresário, ou ele vai decidir reduzir os dias de abertura dele, ou vai ter que reforçar. A gente já tem um problema, falava agora, de mão de obra, a dificuldade de contratação, e aí para compensar isso, vai ter um aumento de custo. E quando aumenta custo, paga quanto? Não adianta a gente se iludir e achar que ninguém vai pagar essa conta. Todos nós vamos pagar, a população vai pagar. Vai ter um aumento de custo no supermercado, vai ter um aumento de custo de produção em geral, e nós vamos pagar. Então isso reflete o quê? Perda do poder de compra. E quem é mais impactado com isso? É a população
que ganha menos. O trabalhador que achou que estava sendo beneficiado. Exatamente. E devia ser o contrário. Eu não sou contra você reduzir a carga horária. Eu sou contra você impor isso. Porque a redução de carga horária você pode fazer de uma forma muito inteligente. Paga por hora. Se você não quer trabalhar 12 horas, você não precisa. A minha conta, exatamente. Nos Estados Unidos é exatamente assim. Eu tive a oportunidade de morar lá e funciona. E eu te digo com vivência. Cheguei a trabalhar 18 horas por dia, não morre trabalhar muito. Não, trabalhar agora, eu mata. queria ganhar dinheiro. Então, para mim, trabalhar 18 horas por dia era bom. Mas eu te dou um exemplo prático. Eu tinha uma companhia de limpeza de piscina nos Estados Unidos. Eu limpava 250 piscinas por semana. E um americano limpava 80. Por quê? Porque ele queria chegar às 3 horas da tarde e ir para casa. Sexta-feira ele não trabalhava. Só que a gente estava comendo o negócio do americano lá. Então, por quê? Porque o brasileiro vai para lá para trabalhar. E o americano, ele tem a condição dele ali, ele tem a ajuda do governo, que também existe isso lá, mas ele quer viver a vida dele do jeito que ele acha que é o ideal. E o deles era, não trabalho na sexta, vou no meio do dia para a praia. Então, poxa, de 80 para 240, são 3 vezes mais de produtividade. Agora, eu me propunha fazer isso. Eu tinha o dia que eu saía de casa, eu chegava na primeira piscina, estava escuro, eu tinha que esperar o dia amanhecer para poder entrar na casa da pessoa, porque eu não podia entrar de madrugada. O americano não vai fazer isso. Agora, você dá liberdade para as pessoas. Então, a partir da hora que o governo começa a interferir na relação privada, isso é bastante complexo. E aí você vai criando na cabeça das pessoas que isso vai ser bom. Só que a gente sabe que na realidade não é assim. Se fosse assim, se fosse tão bom assim, os países mais desenvolvidos, com economias mais fortes que o Brasil, aplicariam essa regra. E a Europa, que vem fazendo isso também, já fez isso há algum tempo, está revendo e viu que é uma regra de insucesso, está criando um problema na economia deles. Então, né, a gente tem que copiar o que é bom, não o que deu problema. Né? E também, né, o Felipe, as pessoas têm que entender que antes do benefício vem o investimento em setores que vão te garantir esse benefício. Exatamente. É investir em infraestrutura, tecnologia, educação, coisas fundamentais para que você possa dar um benefício. Agora, no Brasil investe, você entrega a riqueza antes de gerar riqueza. É um negócio que a gente não consegue entender. E é sempre ruim quando a gente começa a impor alguma coisa. E isso que o governo brasileiro está fazendo é uma imposição de regra, de limite. E você não pode achar que isso vai ser positivo para a economia, porque não vai. Né? Você vai gerar, inclusive, provavelmente vai gerar desemprego. Outros lugares que já fizeram isso, existem estudos que mostram que houve um aumento do desemprego. Por quê? Porque o cara começa a chegar e fala, poxa, fazendo a conta, chegar no final do mês, todo mundo quando investe pensando, dentre outras coisas, em ter um resultado financeiro, um lucro. Se você chegar no final do mês e a conta não fechar, você vai ter que fazer, olha, então eu vou fechar um dia, vou cortar a mão de obra. Um trabalhador que às vezes estava ali porque o dono estava fazendo outra coisa vai ter que ser substituído pelo próprio dono, porque o cara não vai perder o negócio dele, ele depende daquilo para manter a família, para comer, para sobreviver. Então, é ilusório achar que isso é uma solução. Mas é assim que está se vendendo. E aí, no ano de política no Brasil, a gente vê, ouve e assiste tudo. Então... E sempre pagando a conta no final. E aí, no final da história, quem paga a conta é o brasileiro, é a população. Agora, ainda em mão de obra, Felipe, como é que você vê? Né? Porque existe ainda uma discriminação já muito menor do que existia em relação à mão de obra venezuelana. Né? Nós temos hoje, você chega em supermercados hoje, você acha que você é o estrangeiro, né? Exatamente. Principalmente restaurantes, baterias de caixa venezuelanos, repositores, tudo. Você acredita que isso é uma substituição de mão de obra ou é um pouco relacionado à nossa cultura aqui do serviço público, onde as pessoas gostam do emprego, mas não gostam do trabalho? Eu sei que é meio ruim para algumas pessoas ouvirem isso, mas infelizmente... Como eu comentei há pouco contigo, eu tive a oportunidade de ser um imigrante. E a gente, como imigrante, sempre sofre algum tipo de, não diria preconceito, mas a gente está dentro de uma cultura que não é a nossa. Né? Por mais que a cultura venezuelana seja muito parecida com a brasileira, a gente tem um pouco de limitação no idioma, mas acaba se entendendo. Quando a gente fala do inglês para o português, isso é uma distância fica grande, como acontece, por exemplo, com a Guiana,
Né? Por que as nossas relações com a Guiana também não são tão próximas quanto parecem A ou quanto barreira se do quer? idioma. Porque a gente tem uma barreira do idioma. Né? Aqui o cara fala meio enrolado, o venezuelano fala meio enrolado e a coisa vai. Então, como tudo na vida, tem gente boa e tem gente ruim. Tem o venezuelano que quer se inserir dentro da nossa sociedade e tem aquele que quer ficar marginalizado. É natural isso. Então, eu não julgo pelo fato de ser venezuelano, não. Eu julgo pelo fato de ter vontade ou não. Logo que eu cheguei aqui, eu estava conversando com uma moça que trabalhava numa rede dessas de apoio para o imigrante venezuelano. E aí eu estava entendendo com ela como é que funcionava isso. Ela falou assim, olha, a gente tem um desafio muito grande, que é educar essa população para eles entenderem que aqui eles têm que pagar o aluguel, que eles têm que pagar a energia, que eles não podem ir ali pegar algo que não é deles, porque a cultura deles era essa. O governo lá subsidiava tudo. E aí eles achavam que chegava aqui isso ia acontecer também. E acontece isso com o imigrante brasileiro nos Estados Unidos também. Eu morei lá quase 4 anos, e uma das coisas que me chamava a atenção, eu falei, poxa, eu conhecia gente que estava lá 10 anos e que não falava inglês. Eu falei, gente, a primeira coisa que eu vou aprender aqui é falar inglês, para poder acabar com essa distância e para buscar oportunidades. Então, primeiro, eu não botei televisão em português na minha casa, porque senão você fica acomodado, obviamente. Eu me relacionava com americanos, eu tinha amigos americanos, com uma dificuldade tremenda do idioma, porque eu fui para lá e eu falava quase nada. Minha esposa ainda tinha feito o FISC dela ali e tal, mas eu fui trabalhar para americano porque eu queria entender como é que era a cultura deles. Então, quando a pessoa se predispõe a isso facilita e aproxima. E como em tudo na vida, a gente tem o venezuelano bom e o venezuelano ruim, como a gente tem o brasileiro bom e o brasileiro ruim também. Os venezuelanos que estão aqui agora estão entendendo que eles precisam também se adequar um pouco da nossa cultura e entender que o brasileiro também é sistemático com algumas coisas. Então, cara, não dá para dizer que o problema são eles, tem alguns deles problemáticos, é natural. Eu emprego vários lá na fábrica, tem caras muito bons de serviço e tem vários também que não dão certo, como vários brasileiros que não dão certo, como tem um time aí que agora, a gente falava pouco antes de entrar no ar, a gente está num momento complexo do nosso país, que tem uma polarização muito grande, tem um inimigo muito grande, as gerações mais novas são criadas de uma forma diferente do que a gente foi, né? Muitos direitos e poucos deveres, isso eu considero algo ruim, né? Então, o que a gente tem que cuidar agora é como conduzir isso. Acho que o nosso desafio daqui para frente é realmente entender como conduzir essa nova geração e explicar para eles que direito e dever caminham juntos. Você tem os seus direitos, tranquilo, e outra coisa, que aí é algo que eu admiro muito na sociedade americana. O teu direito termina onde começa o teu dever, né? Então, você não pode ultrapassar o limite, você não pode pisar do lado do gramado do vizinho se o vizinho não quiser aceitar isso, porque ali acabou o teu direito. E aí começa o teu dever de respeitar o espaço do outro. E a gente, às vezes, no Brasil tem dificuldade de entender isso. A gente defende muito só o direito e esquece o dever que a gente tem como cidadão. E a gente tem uma outra coisa que é algo que me incomoda muito. Eu até acho que é teu direito, mas desde que esse teu direito não atrapalhe o meu, né? Independente de estar certo ou errado. Então, isso é complexo. Isso é um pouco da cultura latina, né? A gente precisa evoluir muito nesse sentido ainda. Porque nós não podemos esquecer que no final da história todo mundo está lutando para defender o que é melhor para si. Mas isso não significa que para isso você passa por cima do outro. Exatamente. Tem uma coisa, eu acho que tem 1 ano que eu fiz uma visita lá para vocês ainda estava na construção, né, dos silos. Isso. Nós estávamos construindo o 2º silo. E aí eu te perguntei, era uma faixa que tinha de operador de máquina. Eu acho que era de retroescavadeira, não sei qual era. Aí você falou, Weber, tem essa faixa aí, tá mais de 6 meses. Você acredita que a deficiência de mão de obra que a gente tem é uma deficiência em função da falta de qualificação, falta de vontade de se qualificar, ou é puramente cultural? Eu acho que é de tudo um pouco. É um blend pesado de carregar isso aí, entendeu? O que acontece é o seguinte, a gente falava de gerações, né? Eu sou de uma época, eu tenho 50 anos, fiz esse ano 50, eu sou de uma época que a gente tinha ambição, que a gente tinha sonho, que a gente queria construir algo. E, infelizmente, hoje, isso é pouco valorizado. As pessoas são extremamente imediatistas,
elas não pensam que quando você muda de um lugar para o outro, você muitas vezes tem que recomeçar ou construir algo do zero novamente, e às vezes por R$10 você abre mão porque 10 é exagero, mas por R$100 ou por R$50, você abre mão daquilo que você vinha construindo porque você acha que você não está sendo valorizado. Mas você também não fez uma reflexão para entender o que você poderia oferecer a mais, né? E mais do que isso, aí quando a gente fala de ambição, as pessoas não querem se tornar dono porque tem muita responsabilidade, eles não querem construir algo melhor porque aquilo dá trabalho, porque quando você é dono, você tem que ir lá sábado, domingo, feriado, se der um problema e alguém te ligar, você tem que estar lá, né? Então eu estou aqui, mas eu estou olhando no WhatsApp o que está acontecendo, qual foi a produção do dia de hoje, por que não entregou tudo aquilo que estava previsto, por que parou tal coisa. Estou preocupado porque rompeu a 319 lá embaixo e tinha caminhão me vindo que era para chegar amanhã ou depois com o produto e vai chegar terça ou quarta-feira. Então esse nível de compromisso vem se perdendo, infelizmente. Esse comprometimento com o negócio, com o que você quer construir. E aí as pessoas ficam superficiais naquilo que elas estão fazendo. Mas ao mesmo tempo elas reclamam, porque eu queria ter mais. Mas você precisa entregar mais para ter mais. Almoço grátis não existe. Dá trabalho. Entendeu? E aí a turma olha e fala, pô, mas tem aquele negócio daquele tamanho. Eu falei, mas, meu amigo, quantas noites de sono já se foram aí? E você acorda todo dia com um peso a ser carregado e uma responsabilidade a cumprir, de 250 funcionários, uma folha de pagamento gigante que você tem que chegar no dia e tem que pagar. Então eu brinco que a gente acorda todo dia trabalhando para pagar aquela conta que a gente já está devendo quando amanhecer o dia. Né? Então a conta de energia pesada, tem os fornecedores que você tem que pagar, tem os teus colaboradores que você tem que remunerar. Então é complexo, por isso que eu falo para você que é um mix de tudo isso aí, entendeu? Essa batida no liquidificador é complicada. Bem complicado. Mas aí você tocou na questão da logística e ao mesmo tempo você veio para um estado fronteiriço, 2 países aí que acredito que comece um processo de recuperação. Eu acho que já sofreu muito, acho que está na hora de Papai do Céu ajudar agora, porque o que o pessoal estragou a Venezuela é um negócio impressionante. Eu não conheci o que era antes, só o que eu escuto falar, mas que era algo fabuloso, né? Fabuloso. Tô louco para ir lá de novo. Só que aí, falando de empresa, um país onde a água é mais cara que a gasolina, tem alguma coisa errada, não tem? Então não tinha como a conta fechar, e aí chegou a hora de pagar a conta e olha a confusão que deu. Exatamente. Mas aí tem recuperação Venezuela, que é um mercado significativo, né? São, se não me engano, 32, 35 milhões de habitantes. Do outro lado, tem que olhar se é antes ou depois da saída da turma. Saíram 6. Vamos aí colocar uns 25 milhões. 26, mas acho que é 26, 27, Então o mercado ainda é interessante, né? Gigante. Do outro lado, o país que mais cresce no mundo, a Guiana. A gente consegue resolver o nosso problema de logística com o asfaltamento da Jorge Tauletem, em função de todo o teu mix de produto e o que te gera de aquisição de matéria-prima. Eu não acho que a gente resolva o nosso problema, eu acho que a gente vai ter um ganho significativo, como também não acho que é tão rápido como todos imaginam. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando, não, é 2 anos, eu vejo a Guiana como algo para 10 anos, e eu não estou sendo pessimista, estou sendo realista, como quem faz negócio todos os dias com a Guiana. Desde o primeiro dia que eu estou aqui, na verdade, nós começamos a fazer negócio, mover cargas pela Guiana, antes da fábrica estar em operação. Foi farelo ou foi... Foi farelo. Grão, foi farelo. Não, farelo. O grão não vai para lá porque a demanda é muito pequena, e o grão precisa movimentar volume. Quando você fala de soja, são 30 mil toneladas, não é um negocinho de 500 toneladas, 1000 toneladas. Não. Então, nós começamos a mover farelo para a Guiana quando a fábrica nem estava operacional ainda. Esse farelo vinha do Mato Grosso, 30 dias batendo em cima de um caminhão, passava aqui e ia embora lá para a Guiana. Hoje é algo rotineiro para a Guiana, para o Suriname, para os países do entorno do Caribe. Então, e com muitas dificuldades ainda. Né? Então as pessoas tratam isso como uma simplicidade, existem outros produtos que vão acontecer mais rápido, mas de um modo geral eu vejo a Guiana como uma grande oportunidade, mas vai se consolidar mesmo daqui a 10 anos, principalmente
porque eles ainda não têm esse entendimento que eles também podem trazer algo de volta para cá. Eles entendem que a gente pode usá-los como corredor, mas que isso vai voltar ainda é complexo, porque as necessidades deles são tanto quanto a nossa ou até maior. Porque, e agora eles têm o petrodólar, esse dinheiro é um pouco diferente, né? Então é bastante complexa essa relação, e a gente vive isso quando está levando o produto, porque aí às vezes querem barrar porque tem que usar os caminhões, mas aí você vai ver o caminhão da Segunda Guerra Mundial, não tem estrutura, já está complicado de mover quando a gente põe em cima de um caminhão que leva 56 toneladas. Aí você vai transferir de um de 56 para 3 de 20, sabe? A conta logística não fecha. Certo? Aí tem o fato deles não entenderem que eles têm um calado baixo ainda, e aí os caras falam, não, mas nós vamos fazer um porto de grande calado. Tá, mas aí você vai trazer um navio de 50 mil toneladas para quem consumir? Vocês não têm população para isso, porque eles são exatamente irmãos gêmeos nossos, né? Se você pegar a dimensão geográfica, a população, dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, só que eles falam inglês, nós falamos português, mas é muito parecido. Mas hoje é o quê? 800 mil habitantes? É a mesma coisa, muito parecido. Então, e tudo por fazer. Lembra disso, a Guiana até outro dia não tinha nada. Você ia lá, tinha dificuldade de ficar em hotel. Eu tô aqui há 5 anos, eu já fui a Guiana, sei lá, mais de 10 vezes, e nessas 10 vezes, agora nós temos uma opção de hotel, mas antes você ficava no Marriott por 600 e poucos dólares para dormir, ou tinha que ficar em qualquer coisa que tinha lá para dormir por 150, que era caro já, né? Agora que o esgotamento sanitário está sendo feito. Exatamente, aí você via isso, vala na rua e tal, os carros caindo dos pedaços, né? Coisa muito... E aí você vai na Venezuela, apesar de toda a dificuldade, está tudo pronto. Já tinha, foi jogado fora e agora está retomando. E são 30 bilhões, vamos botar 25 que seja. Você pegar o nosso aqui, juntando o nosso com o nosso com o deles ali, que está 1,5, quantas vezes dá isso? Né? Então, eu vejo muito mais rápido essa ascensão da Venezuela e o retorno. E aí, com a Venezuela, a gente tem essa questão do idioma, que simplifica um pouco da questão cultural. Eu acho que vai acontecer, Guiana? Acho que vai acontecer, acredito na Guiana, acredito. Nós estamos fazendo negócio com eles, mas eu não acho que seja tão rápido quanto alguns imaginam. E eu não acho também que seja tão fácil. A gente vai precisar muito da intervenção do poder público, dessas boas relações, porque depende de algumas coisas de tratado, de acertos comerciais, que não é o privado com o privado que vai fazer. Não vai resolver, porque não adianta nada. Eu vendo, tem quem compre lá. Mas se a gente chegar na hora de passar na fronteira e tiver um impedimento, acabou. Eu vou te dar um exemplo. Nós compramos soja recentemente produzida na Guiana e não conseguimos trazer. Por quê? Porque não tem um tratado que permite que a gente traga grão de lá para cá. E era pouquinho, nós compramos só para realmente atender a demanda dessa produção de soja que estava aqui logo do lado de lá em Letter. E essa soja não ia conseguir sair para cima como não conseguiu. Tá virando, sabe o quê? Quebrando no moinho e dando pro gado comer. Porque produziu e não conseguiu vender. Agora, Felipe, essa questão da Guiana, a gente tem toda essa preocupação e se falar de forma bem racional, os 10 anos se dê por matéria de negócio, é um excelente, acho médio prazo aí, tá bom demais para quem não tinha expectativa nenhuma. Né? A Guiana acertou na cena, mas alguns milhões de vezes. Né? E a gente vai ver isso acontecer no Suriname agora também, petróleo. Também. Não tenha dúvida. Só que é um país que nunca foi muito organizado. E tem uma resistência natural, isso aí a gente ouviu algumas visitas que nós fizemos lá, ouviu até do próprio presidente da República lá, que eles têm uma resistência muito grande ao Brasil. Que eles realmente estavam de costa para o Brasil, por uma série de fatores, eles tinham uma resistência, mas eles têm um carinho especial por Roraima. De Roraima para baixo, eles já têm uma desconfiança muito grande. Você acha que isso vai facilitar? Até que momento você acredita que a gente possa consolidar essa visão? Porque eles reclamam muito que alguns empresários brasileiros vão lá, mas não cumprem o que foi acordado, né, compromete alguns negócios que são feitos na própria Guiana e prostitui o mercado. Né? Tu acha que a gente consegue ter uma seleção natural de empresários que possam ter esse respeito da Guiana? Eu acho que sim, é natural que isso aconteça, como em toda nova fronteira comercial, e é o que a gente vive aqui, isso acontece. Isso aconteceu no Mato Grosso com
com agronegócio, né? Por isso que eu até falei para você, parecido. Claro que as proporções são diferentes, mas aconteceu. A seleção natural, ela faz parte de todo o processo. E não vai ser diferente na Guiana. Isso também vai ser na mão inversa do que vai vir da Guiana para cá. Porque vai vir. Daqui a pouco nós vamos importar fertilizantes por ali, como nós já fizemos pelo grupo, e tivemos muitas dificuldades. E tem outras coisas que podem vir da Guiana para o Brasil. Mas sempre vai ser visto onde está o benefício para os dois lados. Se não houver um equilíbrio nessa relação, pode esquecer. Se for algo que só vai do Brasil para lá, que só seja ganho de Roraima para lá, em algum momento eles vão olhar e falar assim, não, isso aqui não funciona, não faz sentido para nós. É lógico que Roraima é um fornecedor natural da Guiana, porque está aqui perto, já está aqui. Mas eles já viviam antes sem a gente. Então só vai mudar isso se houver algum tipo de benefício. Mudar por mudar, eu não vejo muito sentido, né? Então o que é? Ou é um ganho de custo que vai baixar para eles. Por que o farelo está indo para a Guiana? Porque é uma forma de garantir segurança alimentar. A produção do frango deles lá está aqui, o farelo está a 700 quilômetros. O que acontecia antes? Dependia de chegar um navio. O navio atrasa. Atrasou uma semana, o frango fica sem comer. Agora, um caminhão que sai daqui, se tudo der certo, com 3 dias está em Georgetown. Passa na fronteira, passa do lado de lá, e olha que poderia ser menos. Se a gente tivesse um pouquinho mais organizado, do lado deles e do lado nosso, porque como vem crescendo muito, ainda tem que se estruturar toda essa operação. Né? Tem que se melhorar, tem muita coisa para otimizar. Porque são 700 quilômetros, a gente sai de manhã daqui e está em Manaus, na mesma distância à tarde. Né? Claro que tem a limitação ainda da estrada. Agora, nós somos um caminhão de farelo lá no meio da água. Não passou, encheu, teve uma ponte com problema. Então, esses desafios existem. Agora, é natural que nós sejamos fornecedores, que Roraima não resta a menor dúvida disso. Mas precisa ter esse ganha-ganha, porque essas relações comerciais, de qualquer forma, são assim, mas as internacionais mais do que nunca, são igual um casamento. Se não tiver um equilíbrio e todo mundo estiver ganhando na relação, alguém vai dormir de costa para o outro, e aí, meu amigo, você voltar a isso demora muito tempo às vezes. Então tem que ter esse cuidado. Agora, existe boa vontade do lado deles, existe. Eu acho que é um desafio para o novo governador que vai vir aí agora no dia 21, e se continuar ou não na frente, ele precisa dar continuidade nessas relações, porque a gente, apesar dessa questão Brasil-Guiana ser complexa, Roraima tem um bom relacionamento, e esse trabalho precisa ser continuado, porque a gente pode e vai ser um bom fornecedor, e para nós é importante, de fato, ter essa saída. Agora, eu ainda vejo a Venezuela acontecendo mais rápido do que a Guiana. Agora, nesse momento, com intervenção americana, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Acredito. E alguns lugares já na Venezuela já dão com ritmo normal. Exatamente. E isso aí facilita. Estou louco para ir lá, né? Lá em Margarita, mas não tive oportunidade ainda. O pessoal com voo tá legal, tá, os hoje hotéis, eu recebi, shoppings. A gente já está vendo o reflexo disso. Hoje eu tenho recebido direto, quinta e segunda, pessoas da Venezuela aqui vindo nesse voo. Porque isso é tranquilo, né? Então, já estão colocando óleo na Venezuela? Ainda não, nem na Venezuela, nem na Guiana, porque nós tínhamos um compromisso firmado com o Estado aqui quando nós viemos. Primeiro, atender e garantir o mercado local, até para garantir uma condição, né? Você tem visto aí nos mercados o óleo com uma forma muito competitiva, com preço abaixo do óleo que vem de fora. Isso é um compromisso do grupo e da empresa com o Estado. Depois disso, nós definimos como estratégia que nós atenderíamos o mercado do Amazonas, que é o nosso vizinho aqui, é um mercado importante, são 13 milhões e pouco de habitantes lá no Amazonas todo, quase 3 milhões só em Manaus. E aí, esse é um negócio que precisa ser muito bem planejado, porque você não pode ter ruptura de prateleira, porque senão a pessoa muda ou ela deixa de comprar. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro Roraima, depois o Amazonas. Agora nós vamos conversar com os outros países e já conseguir estabelecer um estoque de segurança bacana, bem estruturadinho, para não faltar. Não faltou se faltou no mercado que você compra é porque o mercado não comprou, porque não existiu em momento algum ruptura de fornecimento, e a gente tem uma entre-safra aí no meio, né? Nós estamos praticamente na colheita já. Sim. E a gente vem segurando, trabalhando isso para dar essa segurança para a população e também para o nosso comprador. Então a gente precisa, esse é um compromisso nosso, atender primeiro o local que nós estamos. Legal. E aí depois a gente vai exportar, natural. E esse compromisso, esse carinho que vocês têm pelo Estado,
né? E aí eu falo vocês, como tem outras indústrias também, né? Muita gente produzindo várias coisas aqui no estado. Inclusive teve um vídeo que nós fizemos aí, que nós pegamos um carrinho, foi até no Gavião, nós fomos lá no Gavião, e nós enchemos o carrinho com produtos locais. Né? Assim, poxa, é muito orgulho porque você está vendo coisas que você não via no estado. Né? Era o estado contra-cheque, então né, o que a gente fazia? Servidor público. Né? Só que você começa a ver muitos produtos com qualidade, indústrias com processos completos, com normatização, com tudo, com ISO, com tudo que você imagina, as nossas empresas estão se adequando. Mas esse carinho que as empresas têm pelos produtos que elas fazem, que elas industrializam aqui, engarrafam, produzem, você sente que a nossa população retribui esse carinho? Sim, sinto isso. As pessoas têm orgulho de dizer que é daqui. No nosso caso, que é uma transformação dentro do agronegócio, mais ainda, porque é uma cultura de nós, do agro, valorizar aquilo que nós fazemos, porque como produtor, a gente tem um desafio muito grande, que é o clima, que é algo que você não controla. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Se não chover, se chover demais, você pode ter uma frustração de safra. Então, o produtor rural, de uma forma geral, ele é um apaixonado por aquilo. E a gente tem trabalhado muito isso desde o começo. No nosso caso em específico, o óleo tem lá a bandeirinha de Roraima e a gente trabalha essa ideia do óleo da nossa terra. E cada vez mais a gente valoriza isso e explica para as pessoas que aquilo é um sucesso, não é do nosso negócio, é um sucesso da cadeia produtiva do agronegócio e do Estado, porque é desafiador, como a gente falava das questões de logística, trazer uma indústria desse porte para cá, de cadeia completa. Você vê que o óleo que vinha para o Estado, e não é que vinha para o Estado, que vem para o norte do Brasil, o óleo refinado de soja para consumo nas cozinhas, ele é produzido no estado do Mato Grosso. Mais perto é Mato Grosso, são mais de 2.500 quilômetros, porque nós não temos aqui uma indústria que faça isso. E aí a gente fala do óleo, porque o óleo é a menina dos olhos de todo mundo, porque está na nossa cozinha, está na prateleira do mercado e tal, mas a gente precisa falar do farelo, que é garantia de segurança alimentar, que é base da ração animal e que as pessoas não sabem, mas todos nós consumimos todos os dias. Não diretamente, obviamente, mas através do peixe que a gente consome, que tem uma cadeia importante no estado, vem agora ajudando a desenvolver a cadeia do suíno no estado. Com certeza daqui a pouco vai chegar a cadeia produtiva do frango, porque com farelo você produz frango. O ovo, que todos nós hoje consumimos, virou algo da moda, é uma proteína que todo mundo consome, precisa de farelo. Então o farelo, ele é a base da ração animal, ele está em 33% de tudo que é ração. O cachorrinho que você tem lá, o gato, o pai de pet agora, consome farelo. Então, ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida. E aí a gente tem um produto aqui em Roraima, que é o farelo de soja Serra Verde, com uma certificação chamada GMP Plus, você falou de ISO, que é o equivalente ao ISO para as indústrias que produzem insumos para ração animal, que garante rastreabilidade, sustentabilidade, boas práticas de fabricação, e é algo exigido para atender o mercado europeu. Então, você só chega no mercado europeu com esse produto, e não são todas as fábricas brasileiras que têm, quando você faz essa certificação. E essa certificação cria todo um rastreio do produto, desde a hora que ele sai da cadeia produtiva, lá do campo, para chegar na fábrica, e dentro da nossa fábrica tudo. E eles vêm aleatoriamente fazer fiscalizações, esse é certificado por uma entidade europeia, eles vêm fazer fiscalização e validar isso todos os anos. Isso, além de investimento, de custo, ele nos garante acesso a mercados como o mercado europeu. E aí eu posso dizer para você com muito orgulho, recentemente a gente fez um navio de 11 mil toneladas, que é um volume significativo, para Turquia, saindo de Roraima, um produto feito em Roraima, processado aqui, com a soja roraimense, chegando na Turquia, já chegou no Egito, já chegou na Europa, através de uma parceria nossa com o Grupo Amarge, que produz farelo aqui em Taquatiara, mas não produz óleo refinado de soja. Então, isso nos dá muito orgulho e a população valoriza e reconhece isso, quando ela sabe que tem uma cadeia completa de produção do Estado. E esse grão,
Antes ele era totalmente exportado, agora ele fica aqui dentro. Então, a Serra Verde é uma empresa que transforma grão feito em Roraima em óleo e em farelo para o consumo local e também para exportação. Mas a população reconhece isso e gosta. A gente vê nos mercados a pessoa falando, às vezes eu pergunto, por que estou no supermercado fazendo compra e aí tem 2 horas lá e eu vejo a pessoa pegando o óleo Serra Verde, eu pergunto, por que a senhora está pegando? Não, porque esse aqui é o óleo nosso, é daqui. Então as pessoas também sentem essa propriedade, isso é muito bacana. Pertencimento, né? Exatamente. E de fato, é importante que isso aconteça, porque esse é um dinheiro que antes ia embora e que está ficando aqui. Você está gerando receita aqui, a indústria reinveste, você está gerando emprego. Então a gente precisa ter isso. Eu até brinco com a turma, eu falei, eu só compro ovo de quem compra meu farelo. Eu só compro um produto X de quem vende soja para nós, porque a gente precisa valorizar isso. Aí a gente tem, por exemplo, e hoje é muito bacana isso, porque até pouco tempo atrás as pessoas achavam, a gente como brasileiro acaba tendo um pouco disso, né? Aquele sentimento de que o que é nosso não é tão bom quanto o que é do outro, ou o que é importado e coisa do tipo. E no óleo eu posso te assegurar, não perde em nada. Não é que não perde, não tem como ser diferente, porque o óleo é uma commodity. Então, o mesmo óleo, a mesma qualidade que tem no óleo produzido aqui, é o mesmo que tem produzido no Mato Grosso, é o mesmo óleo que é produzido nos Estados Unidos, porque é uma cadeia única. Então não tem como ser diferente. A gente fica muito, muito feliz e ouvir empresários assim, tão motivados quanto você. Não é de hoje, a gente conversou, você já participou de eventos, talk show. Está sempre junto aí, né? Então, nós estamos sempre juntos e você sempre com esse espírito para cima, que eu acho que faz a diferença. Né? Não é só a motivação no teu negócio. É o padrão que você quer dos teus. Às vezes não tem concorrência hoje no óleo? Não tem. Mas se tivesse, você queria uma concorrência ética, o jogo dentro dos limites. Ontem eu estava numa reunião e o pessoal estava falando sobre isso. Porque tal coisa não tem concorrência. Eu falei, gente, a concorrência para mim é algo mais saudável que existe. Eu só não concordo com a concorrência quando ela é desleal. Sim. E as condições privilegiam um ou outro. Mas a concorrência, quando ela é leal, ela só te faz crescer. Ela faz você enxergar onde estão as suas oportunidades de melhoria. Exatamente. Ela faz você enxergar o que o teu concorrente está fazendo melhor que você pode. Então ela te motiva. E aí você fala de motivação, como a gente veio para cá, a gente veio com esse objetivo, de criar algo diferente. Então... Criar conexão com o Estado. Exatamente. Existe dificuldade, tem dias que a gente não está bem, é natural, nós somos todos humanos. Mas a gente tenta transmitir isso e levar o que tem de melhor. E para isso a gente também leva essa ideia de que o que é nosso é tão bom quanto o que não é, quanto o que vem de fora. E aí a gente tem outros exemplos aqui, eu falo isso para o pessoal. Quando vem alguém de fora, eu levo para comer o nosso peixe aqui, o tambaqui. E todo mundo fica apaixonado. E olha que eu sou da terra do peixe, Mato Grosso, Pantanal ali. E eu até brinco, eu falo assim, olha, eu gosto muito do nosso peixe. Mas o tambaqui, para mim, o tambaqui assado na brasa, que é um jeito nosso aqui de Roraima de fazer, é ímpar. O filhote, para mim, indiscutível como o melhor peixe de água boa. Matrixã também é bom. Recheada. Mas é que o matrixã é mais difícil de encontrar, né? Que tem, mas é mais seleto. É mais amazônico. Agora, o filhote é imbatível. Eu sou comedor de pintado de caixara, o filhote para mim é melhor. Eu falo isso para os meus amigos cuiabanos. Nós temos que conhecer esse peixe. E o tambaqui assado na brasa Eu nunca levei uma pessoa para comer tambaqui que vem de fora, que ela não tenha saído daqui encantada com aquele tambaqui aberto, sem espinha, peixe fresco, né? É ponto turístico. Exatamente. Né? Recanto, essas aí que estão por aí. Então, a gente tem o mel, a gente tem... Os melhores melos do mundo. A gente tem o arroz produzido aqui, que não perde em nada para o arroz de fora, e às vezes não é tão valorizado, porque o produto acaba chegando com um preço mais baixo do que o nosso custo de produção. Então a gente tem as bebidas, tem a própria água do estado, a gente tem que trabalhar isso. Tem um pessoal fazendo um trabalho fantástico no suíno agora da cooperativa, ali, o peixe das nossas cooperativas aqui, a gente tem criações fantásticas, o Aniceto, que cria peixe, que tem uma tecnologia
absurda de genética, de controle. Então a gente tem que acabar com esse nosso sentimento. Isso é uma coisa que eu aprendi no período que eu morei nos Estados Unidos, sabe, Weber? É valorizar aquilo que é nosso. A gente tem condições de fazer tão bom ou melhor do que o nosso concorrente. Agora, isso é cultura. O americano, ele tem aquela história da bandeirinha na janela, a bandeira no carro, e eu aprendi isso com o americano e levo isso para a minha vida pessoal e profissional. A gente tem que valorizar o que a gente faz, o que a gente constrói e o que a gente oferece, o que a gente tem. Agora, tem dificuldade, é natural. Se não tivesse dificuldade, não era nem Brasil, né? Era tinha outro nome, né? E tinha tudo para não ser o Brasil que a gente tem hoje, né? Com a população que a gente tem. O Brasil tem um povo maravilhoso. Maravilhoso. Mas... A gente não tem desastres climáticos. Ele não tem... O que a gente tem é muito pouco comparado aos outros países. Então, por que a gente não deu certo? Exatamente. E a gente tem que levar um pouco disso para os nossos políticos também, né? Sem dúvida. A gente é em prol do Estado, e eu sempre falo isso, eu acho que a gente está no momento oportuno agora, com tudo que está acontecendo na nossa política estadual, que vai, não vai, vem, não vem, mas independente disso, eu acho que a gente precisa... conversar com os nossos políticos, independente de quem vai ser o governador dia 21 agora e ir lá na frente novamente, mas a gente precisa estreitar as relações município-estado, fortalecer isso, lembrar que nós somos um município-estado, Boa Vista é um município-estado, que está concentrado tudo aqui, e deixar de lado as picuinhas políticas e pensar em prol do Estado. E se a gente já está crescendo, já está desenvolvendo com essa polarização, se a gente depois... a urna acaba no dia que a gente deposita o voto. Depois dali, não precisa ser amigo, não precisa sentar na mesma mesa, mas precisa trabalhar pensando que nós temos um Estado melhor para construir para a nossa população, e independente se a população é de Boa Vista ou de outro município, ganhando o Estado, ganhando o município, ganha a população e ganha todos nós que estamos investindo aqui. E ganha o funcionário público, que vai conseguir ter uma condição melhor também. Então a gente tem que trabalhar um pouco isso, porque o Brasil já está polarizado. Se a gente deixar essa polarização tomar conta do nosso Estado, e a gente não pode esquecer muito, aí tem que ter um pouquinho de humildade, nós somos um Estado pequeno, dependente, pouca população, muita coisa para acontecer, muita indústria para vir, muita produção. Nós estamos dando um passo importante com o agronegócio nos últimos anos, mas eu brinco com isso, sempre lembro a turma que a gente precisa entender que nós ainda estamos plantando 145 mil hectares de soja. Nós temos lá no Mato Grosso, eu conheço 20, 30 produtores que plantam sozinho mais do que isso. Então não vamos achar que está tudo resolvido, porque tem muita coisa para acontecer ainda. É um orgulho chegar em 145 mil. Quando eu cheguei aqui, a gente não plantava 100. E o dia que plantou 100, bateu a bandeira dos 100, nós ficamos felizes. E agora nós vamos chegar nos 200, e nos 300, e nos 500, porque é isso que vai... Exatamente. É isso que vai fazer a coisa mudar, virar a chave ainda mais rápido. E ganha todo mundo. E para isso, é o empresário, é o político, é o servidor público, que tem a sua missão ali de ajudar, de não atrapalhar, muitas vezes, não é nem só ajudar, mas não atrapalhar, é não criar entrave onde não existe, porque a gente precisa que a coisa realmente continue fluindo. Não, Felipe, é um dos principais pontos, ainda mais estados pequenos e dependentes ainda, a gente ora como empresário para que quanto menos o governo atrapalhar, maior vai ser o sucesso do setor privado. Mas não é que a gente não queira que ele atrapalhe. Quando ele participar, que ele participe com uma visão maior, né? Que não seja qual vai ser o benefício daqui a 2 anos numa eleição municipal, qual vai ser o benefício daqui a 4. Amigo, antes da eleição, cuida dos eleitores, cuida da população. Você fez isso, todo mundo ganha. Então esse respeito que às vezes o empresário ele é marginalizado no Brasil, infelizmente, ele não é ouvido, esse é o problema. É porque se ouvir o empresário é uma coisa que eu bato muito. Você ter legisladores legislando sobre questões empresariais sem o cara saber o que é um
agora não que unificou, mas antes, saber o que é um DARI, o que é um DARF, o que é um DAN, o que é uma folha de pagamento, né? Como é que o cara vai legislar sobre o que ele não vive? E aí vem essas leis que são criadas, que no final você vê que são grandes aberrações e que não é ouvido os principais interessados que podem ser beneficiados ou prejudicados. Não, coloca esse negócio na mesa e vamos ver o que é que vai dar. Exatamente. Mas a gente está chegando ao final do nosso bate-papo e você tocou aqui num negócio bastante interessante, que são as gerações que vão tomar conta disso aqui. Daqui a pouquinho a gente vai embora para outro plano e essa turma vai ficar. Então eu queria a mensagem de um cara totalmente otimista, que isso aí já é a tua marca registrada, você é um cara... Não é otimista por horário, mas você é otimista pela vida. Né? Então, qual é a mensagem que você deixaria para essa turma que está chegando ainda meio sem saber para onde vai, que isso me preocupa muito. O pessoal ainda está meio perdido. Eu digo que é a geração da tela, e a gente não resolve os problemas numa tela, a gente resolve fora dela e olho no olho, pele na pele. Qual é a mensagem que você passaria para essa turma que está chegando? A minha mensagem para esse pessoal que está chegando é: tentem olhar um pouco para aqueles que estão na volta de vocês. Aquelas pessoas que têm um pouco mais de idade. Porque a gente naturalmente, quando jovem, acha que o mais velho quer impor algo, quer nos dizer como fazer. Não é só impor, mas nos ensinar. E de fato, a experiência nos mostra, né, com o tempo, que você amadurece, que você se desenvolve, você cresce e você passa a ser mais sábio, né? A gente já passou por isso também lá atrás, como jovem, como adolescente, mas naquela época eu acho que acabava existindo uma proximidade maior nas famílias, entre os profissionais. Hoje a gente está muito voltado, você falou de tela, né? Eu tenho uma bronca eterna da minha empresa, que as pessoas acham que porque mandaram uma mensagem de WhatsApp está tudo resolvido. Falei, gente, se é urgente, liga. O WhatsApp eu posso ver agora, mas eu posso ver só amanhã. Então, se é urgente, pega o telefone e liga. Então, a minha sugestão é: converse mais, interaja mais com as pessoas que estão ao teu lado. Nem tudo vai ser perfeito, mas elas podem te ensinar muita coisa. E tente aprender o máximo possível com aqueles que estão próximos de vocês e principalmente aqueles que gostam de vocês. Porque já que você acha que o fulano ali não está te ensinando porque ele quer impor algo, o teu pai, a tua mãe, a tua família, eles não vão querer nada que seja ruim para você, natural. Então escute e faça suas reflexões. E mais do que isso, tente olhar para dentro de si. Porque um dos problemas da geração atual, na minha visão, obviamente, é que eles acham que a culpa é sempre dos outros e nunca deles. Porque as pessoas não querem também dizer para eles: olha, faça uma reflexão, vê se você está certo nesse ponto. Então é mais fácil, é natural. Você dizer que o problema do outro não é teu, é sempre mais fácil, né? Assumir a responsabilidade da bronca é mais difícil. Só que uma coisa é fato. Em algum momento essa conta vai chegar. Você escolhe se vai ser daqui a 2 anos, 5 anos ou 10 anos. Chega. Né? Eu falei mais cedo, não tem almoço grátis. Nada vem de graça. Né? Você tem que trabalhar, suar a camisa, se dedicar. E você precisa entender aonde você quer chegar. Porque tem pessoas que vai ter sempre todo tipo de profissional, todo tipo de gente. É igual todo mundo vai ser dono de empresa? Não. Senão não vai ter quem trabalhe. Agora, se você vai fazer, independente do que quer que seja, faça o seu melhor. Porque quando você está fazendo o seu melhor, você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Está fazendo para o profissional que você é, para o seu crescimento pessoal. Mesmo que a sua ambição seja: eu não quero ser dono, não tem nada de errado nisso. Eu quero ser só empregado, eu quero ter só o carro X, eu não quero ter o carro Y, eu quero só ter a minha casa, eu não quero nem ter a minha casa, eu quero morar. Hoje tem gente que vive de aluguel e está tudo tranquilo. Não está errado, não tem certo e errado. O certo e errado é aquilo que te deixa confortável. Agora, não ache que o problema de você não conquistar algo é do outro, é do teu empregador ou é do teu colega de trabalho. Olhe para dentro de você. Veja o que você fez de diferente, o que você entregou o teu melhor. Porque eu sempre pergunto isso para as pessoas que falam para mim, que trabalham comigo. Ah, mas eu queria... Você está entregando o teu melhor? Faça uma reflexão. Se você me convencer, tá tudo certo. Porque eu faço trabalho de feedback, converso com as pessoas, chamo lá e tento passar um pouco da minha experiência
Eu até brincava com o meu contador o dia, dá uma olhada se já dá para aposentar aí, que eu já tenho 36 anos de trabalho, que eu comecei com 14, né? Então, porque é muito fácil. E eu já vivi isso lá. Poxa, eu achava que o problema era o cara que eu trabalhava com ele. E eu aprendi com todo mundo que eu trabalhei. Uns mais, com outros menos. Né? E até com um cara que era ruim, eu aprendi muita coisa. Agora, eu estava disposto àquilo, eu estava aberto. Então essas novas gerações, elas têm esse movimento de tela tende a colocar as pessoas cada vez de forma mais individual, viver mais isolada. E isso, para mim, atrapalha o desenvolvimento das pessoas. Crescimento não só profissional, mas pessoal, principalmente. Você vive isolado ali, às vezes você vê as pessoas da mesma mesa conversando no WhatsApp. Gente, com o celular. Exatamente. Chega a ser insano, né? Então, eu falei há pouco, o negócio do cara achar que mandou uma mensagem que resolveu o problema. Quer dizer, tirar a responsabilidade do colo. Nós somos da época que tinha que mandar um e-mail, você tinha que fazer um ofício, né? Fazer um fax, fazer um ofício. Hoje o cara, não, tá tudo... Não é assim que as coisas funcionam. Então, realmente se dedicar a esse tipo de coisa e aprender. A única coisa que nunca vão tirar de você é o teu conhecimento. O que você sabe, o que você aprendeu, ninguém tira de você. Você pode usar ou não. Agora tente aprender, tente se desenvolver, leia, busque informação. Hoje tem uma facilidade, essa inteligência artificial é uma loucura. Tudo que você pergunta está ali, né? Então, tem que saber perguntar, né? Exatamente. mas está ali. Tá ali. Mesmo perguntando torto, vem alguma resposta, né? Então, busca esse desenvolvimento. E o resto é você entender quais são os seus objetivos, qual é o teu desejo. E não está errado, eu não quero ter o carro igual o cara, eu quero ter um carro. Tem gente que quer ter só uma moto. Aí é vontade. Tem gente que quer viajar. Então, entenda a tua ânsia, o teu desejo e conquiste aquilo. Se você está feliz daquele jeito, é o que importa. O importante no final da história toda é você estar feliz, estar satisfeito com aquilo que você conquistou. E vai ter todo tipo de gente, obviamente. Agora, reclamar, botar a culpa no outro, achar que o problema não é seu, não vai resolver o problema. Fica mais pesado. Vai ser mais difícil, na verdade. Vai ser sofrido, né? Vai ser sofrido. A evolução vai doer. A evolução tem gente não é para doer. Exatamente. Tem gente que nasceu com perfil de ser um funcionário público, de trabalhar tantas horas por dia. Tá ótimo. Faça isso melhor, independente do que você está fazendo. E não deixa de sonhar, né? Não deixa. Até para capinar um terreno, você pode ser o melhor cara da capina que existe. Então, quando você for o melhor, nunca vai ficar tudo mais fácil. Eu brinco com o meu pessoal lá, eu falo assim, eu não gosto de bronca, eu não gosto de ser chamado a atenção, e você tem sócio, você tem que prestar conta. Não é um negócio que faço do meu jeito e acabou. Então, para não ter que prestar conta, eu prefiro entregar. E eu tenho certeza, e falo pro meu pessoal, eu brinco com eles, assim, nunca vou chegar para você e falar assim, assim não dá, você está fazendo as coisas muito certas. Tá ficando difícil desse jeito, pô. Então, isso nunca vai acontecer. O máximo você vai ganhar um elogio. Mas brigar por você estar fazendo o teu melhor, isso não vai acontecer. Então, se você não gosta de ser chamado a atenção, entrega o teu melhor. É simples. Resolve o problema. Muito bom. Felipe, quero te agradecer. Agradecer um você ter aceito o convite. Dizer, pessoal, ganhei aqui o bonezinho da série. Vou já usar. Tá? Já mostra aí o nosso óleo na nossa terra. Olha aqui. Pô, que legal, rapaz. E sempre a bandeirinha de Roraima junto. Muito legal, que eu acho que a gente tem que ter orgulho do que a gente faz e não vergonha do que a gente não consegue fazer. Exatamente. Né? Então vamos parabenizar pessoas que acreditam no Estado, acreditam no Brasil, né? E acho que o Felipe ele fechou muito bem hoje quando ele fala dessa questão do aprender. De ter humildade para aprender. A nossa juventude, infelizmente, perdeu um pouquinho essa humildade do aprender. E eu sempre digo, Felipe, a gente nasce sem saber nada e morre sem saber tudo. Exatamente. Então, não é a sua pouca idade que vai definir quem você vai ser lá na frente. É a caminhada ao longo desse tempo que vai definir o teu sucesso ou fracasso. Sucesso tem disponível para todo mundo, mas pouca gente sabe chegar nele. Né? Então, eu tenho uma filosofia minha de vida que diz o seguinte, que enquanto não largarem a alça do meu caixão, ainda dá tempo de aprender alguma coisa e de mudar para melhor. Então, aprender nunca vai te fazer mal. Não, e se deixar, vou pegar nesse teu exemplo aí, se deixar, eu pulo do caixão. Para voltar e aprender mais. Então, se der tempo, né? Se der tempo, ainda vou aprender muito mais. Então, é com esse pensamento que a gente fecha mais uma edição do Falando de Negócio. E convido vocês que na próxima segunda a gente está de volta com mais um episódio da nossa terceira temporada. Um abraço a todos.
Até a próxima, com mais um Falando de Negócios com Weber Negreiros.